Daniel, capítulo 4, versículo 37, diz assim: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Vou ler mais uma vez. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Para que o rei Nabucodonosor reconhecesse isso, ele teve que literalmente pastar. Ele teve que pastar como animal para reconhecer o que ele está dizendo agora. E compreenda você, naquilo que depender de Deus, Deus tem para mim, para você, para nós, uma vida abençoada, uma vida abundante, uma vida feliz. Promessa de Deus, feliz serás e te irá bem, promessa de Deus. Todavia, nós temos que ouvir e obedecer a sua voz, a sua palavra, andar nos seus caminhos, porque aí teremos uma vida abençoada. Haverão lutas? Sim, haverão, mas o Senhor prometeu estar conosco. Nabucodonosor escolheu o caminho mais difícil, o caminho da soberba, o caminho do orgulho. Mesmo assim, Deus não deixou de estender a ele a sua misericórdia. Compreenda você que Deus é Senhor, é Criador, é Todo-Poderoso. Eu pergunto, você crê nisso? Deus, você crê que Deus é Deus misericórdia? Você crê que Deus tem para você uma vida abundante? E você reconhece que o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração? Então desocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra, a minha salva de palmas que você já deu. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, vai pedir a tua igreja, te aplaude, te glorifica, abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos queremos ouvir a tua voz e a tua palavra. Tome agora então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Se não trouxe papel e caneta, mas trouxe o celular, coloque no modo avião e você utiliza o bloco de notas para anotar, amém? Antes de meditarmos mais no texto que lemos, eu vou fazer um resumo rápido, a largas passadas, para você entender melhor quem era esse Nabucodonosor. No tempo dele, ele vai ser simplesmente o rei mais poderoso da terra. Vai governar a nação mais poderosa, a nação mais rica, o exército mais poderoso. Inclusive, Deus usa o profeta Jeremias para profetizar de antemão que iria usar o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para exercer juízo sobre Jerusalém, sobre Judá, que estava em pecado, em rebelião contra Deus. Está lá no capítulo de número 25 de Jeremias, versículo 8 em diante. Inclusive, Deus deixa claro que ele está no comando de tudo, que ele tem as rédeas de tudo. Ele chama Nabucodonosor de meu servo. Ele deixa claro de antemão o tempo do cativeiro, que seria de 70 anos. E tudo isso que Deus fala vai acontecer, né? Vai acontecer. Nabucodonosor, então, é um conquistador. Ele expande o seu território e chega a dominar 127 províncias. Ele faz da Babilônia a nação mais rica, a nação mais próspera e também a nação mais idólatra, mais pagã, mais voltada ao ocultismo. Faz de fato ali sinagoga de Satanás. Mas Deus não perdeu o controle e o comando de nada, não é? Quando Nabucodonosor está no seu segundo ano de reinado, ele vai ter um sonho, e um sonho que vai inquietá-lo. Quando ele acorda pela manhã, ele lembra que teve um sonho estarrecedor, um sonho que o deixou abismado, mas ele não lembra que sonho é esse. Ele não lembra, muito menos do sonho, nem ainda do que queira dizer esse tal sonho. Compreenda você que, à luz da Escritura, tem sonhos que são revelações. Encontramos, por exemplo, lá no livro de Gênesis, Jacó
né, tendo um sonho que não foi só um sonho, foi uma revelação, uma escada que vai do chão até o céu. Encontramos o José, filho do Jacó, tendo também sonhos que são revelações. Tem sonhos, então, que são revelações. Deus falou com o José, marido da Maria, em sonho. O anjo visitou ele em sonho, e tantos outros exemplos. Há situações em que os sonhos, na verdade, são pesadelos, e há outras situações que é só a barriga cheia mesmo, né? Foi dormir com a barriga meio cheia. Já lhe aconteceu, por exemplo, de um dia de trabalho exaustivo, você lembrar de sonhar com o trabalho? Já aconteceu isso com você? Sonhar, por exemplo, quem trabalha, sei lá, quem é contador, sonhar com conta. Quem é vendedor, com as vendas. Quem trabalha com produção, quantas peças eu tenho que produzir, produção e produção, é só barriga cheia mesmo, não tem nada demais não, tá? Mas voltando aqui, ele vai ter então um sonho, que é uma revelação de Deus. Ele acorda atônito, ele convoca, não é, como seu país, sua nação, sua cidade é o centro, não é, mais desenvolvido e poderoso da terra, ele convoca os magos, sábios, astrólogos, para que todos dissessem o sonho e o significado do sonho. E ninguém sabe dizer nada, ele fica enfurecido, ele vai dar uma ordem que todos deveriam ser mortos, executados. Daniel vai lá, perde tempo para poder orar e consultar a Deus, porque uma coisa Daniel tem certeza, ainda que ele, Daniel, não saiba, ainda que homem nenhum na terra saiba, ele tem convicção que o Todo-Poderoso sabe, ele tem convicção que o Deus do céu revela o oculto e o escondido. Diga para a pessoa que está lá, você pode ter certeza que você não sabe de nada, mas tenha certeza que Deus sabe de tudo, e ele revela o que quer, a quem busca. Daniel então chama os amigos, entra em oração, clamam a Deus. Querido, tem coisas na vida que a gente não sabe resolver, e é necessária humildade para reconhecer isso. O tolo é aquele que pensa que sabe tudo. Um dos sábios da história da humanidade, um filósofo chamado Sócrates, ele dizia, só sei que nada sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada. O Daniel então entra em oração, persevera com os amigos. Deus então revela aquele mistério. Ele vai ao rei e ele diz, olha rei, o que você quer saber, homem nenhum tem condição de saber, mas o Deus a quem eu sirvo, ele disse sim, ele me revelou. Você estava na sua cama, subiu os seus pensamentos, você teve um sonho. Você estava numa campina, você viu uma grande estátua, enorme, uma cabeça de ouro, peito e braço de prata, cintura de bronze, e as pernas de ferro, e os pés, barro e ferro, e depois você viu uma pedra que saía da montanha e dava nela, e destruía a estátua, e fazia uma grande poeira. Esse é o sonho. E o Nabucodonosor ouvindo e dizendo, é isso mesmo. E aí Daniel vai dizer mais. Estou resumindo o capítulo 12, depois você lê. Estou resumindo a história para entrarmos no texto do capítulo 4. Então, o profeta Daniel vai dizer mais. Essa é a interpretação. Ele diz na presença de todos, você é a cabeça de ouro. Deus te colocou como rei de reis. E aí traz uma revelação das nações futuras. Viria outro reino depois dele, né? A prata ali do peito e dos braços seriam os medo-persas, a cintura de bronze, o reino greco-macedônio de Alexandre o Grande, as pernas de ferro, o Império Romano, os pés de barro e ferro, as nações dividiram o Império Romano, depois a pedra é Jesus Cristo, a pedra é o reino de Deus, a pedra é o reino que nunca iria acabar. O rei ouviu aquilo, o rei ficou feliz com aquilo, honrou Daniel, presenteou Daniel. Só que dentro dele, ele começa a pensar, eu não sou só uma cabeça de ouro, eu sou todo de ouro. O rei pensa consigo mesmo, eu sou o homem mais poderoso da terra, não sou só uma cabeça de ouro, eu sou todo de ouro. E eu vou fazer uma estátua de ouro. E ele faz uma estátua de ouro. O capítulo 3 começa dizendo que ele manda fazer essa estátua de ouro, e o texto diz aqui a largura e a altura dessa estátua. Na tradução Almeida Revista Corrigida, vai estar 60 côvados de altura. 60 côvados, minha gente, são 27 metros. Você tem noção que é 27 metros de altura? Daqui do chão, aqui nesse forro, tem 2,80 metros. 27 metros é um arranha-céu. É algo imenso, é algo gigantesco. 27 metros de altura por 7 metros de largura. É uma imagem imensa, toneladas e toneladas de ouro para construir aquela estátua. Ele convoca todos, de todas as províncias, são debaixo do seu governo, do seu domínio, ele convoca todos, prefeitos, presidentes, tesoureiros, todos, para a consagração da estátua. E ele vai dar uma ordem. Na hora que a música tocar, todos devem dobrar o joelho.
e tinha gente de vários povos, línguas, nações, foram convocados naquela planície de Dura, na província da Babilônia. Só que daquela multidão toda que lá estava, você lembra quantos não dobraram o joelho? Quantos somente? Diga comigo, 3. Haviam 3 lá, que tinham a palavra de Deus entranhada no coração. Haviam 3 lá, que tinham convicção de fé. Havia 3 lá que sabiam que mais convinha obedecer a Deus do que aos homens. Tinham 3 lá que tinham entendimento daquilo que Jesus disse no Novo Testamento à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Esses 3 vão dizer: não vamos dobrar o joelho diante da estátua. E o rei fica enfurecido e diz: eu quero ver o Deus que vai te livrar. E ele diz: o nosso Deus tem poder para livrar. Se vai livrar ou não, é ele. Se livrar, bem. Se não livrar, tudo bem do mesmo jeito. Nós vamos morrer, mas morremos e não dobramos o joelho. Porque nós só dobramos o joelho diante do nosso Deus. Pergunto para a pessoa que está lá, só pergunto: você está preparado para uma situação dessa? Numa situação dessa, você manteria a fé? Numa situação dessa, você seria fiel a Deus, com isso sua própria vida? Foi o que Jesus disse. Talvez muitos aqui só saibam a resposta quando o fato de, na realidade, acontecer. Né? Esses 3 tinham convicção de fé. O rei fica enfurecido, manda aumentar o fogo da fornalha. E antes que você pergunte, para quem não sabe, por que dessa fornalha, pastor? Para derreter o ouro, minha gente. O ouro que foi usado na construção da estátua. O ouro, ele pode ser modelado em qualquer formato. Se tiver no formato de brinco, derrete e faz anel. Se tiver no formato de anel, derrete, faz corrente, faz pulseira, faz o que quiser. Então aquela fornalha era usada para derreter o ouro, para poder fazer a estátua. O rei fica enfurecido e manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Manda jogar aqueles 3 lá dentro, amarrados. Eles são jogados, mas são jogados na fé. Diga para a pessoa que está ao teu lado: eles acreditaram. Diga se eles não duvidaram ou não. Você crê na hora das lutas ou adversidades? Você crê em Deus, confia em Deus só na hora que está tudo bem? Só na hora que tem saúde, dinheiro no bolso, as coisas estão de vento e pouco, aí não precisa ser crente para confiar em Deus, não. Esses 3 então são lançados lá. Mas Deus não desampara quem lhe é fiel. Os 3 foram lançados na fornalha. Diga comigo: Deus foi com eles. Diga para a pessoa que está atrás: você pode estar na fornalha hoje, mas se você crer e confiar, Deus vai estar com você, para te guardar, para te livrar. Vai ter chama à tua volta, mas Deus estará com você e o fogo não arderá em ti e não te fará mal algum. Isso é promessa de Deus. Aqueles 3 então, o fogo queima as cordas que os amarravam, mas não queimaram ele não. Não queimaram nenhum dos 3. Não queimou o cabelo, não queimou a roupa, não queimou nada. E o Senhor fez questão de visitá-los. E o rei fica admirado, olhando de fora e dizendo: mas peraí, não jogamos 3? Tem 4. E um parece que é filho dos deuses. Um parece diferente. E é então que aqueles 3 homens saem de lá. Não é? Saem de lá. E o rei vai reconhecer que o Senhor é Deus. Ele mesmo vai dizer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Qualquer um que disser blasfêmia contra o Deus deles, seja despedaçado, seja destruído, a casa feita no monturo. Muito bem, mesmo reconhecendo, a Babilônia tinha diversos deuses, dezenas, centenas de deuses. Ali era mais um, e um Deus poderoso, não é? Mas ele acreditava em outras divindades. O tempo passa. O rei então vai ter um novo sonho. E esse novo sonho agora vai ser com uma árvore frondosa que cresceu e chegou até o céu. Uma árvore enorme, cuja copa muitas aves fazem ninho. Uma ave enorme que muitos animais estão embaixo e se alimentam dela. E ele vê que desce um do céu, que corta aquela árvore. E ela é derrubada e fica ali só um pedaço de tronco, a raiz. A árvore é cortada. E ele acorda mais uma vez atônito, convoca seus magos, sábios, astrólogos, e ninguém sabe interpretar nada. Mais uma vez Daniel é chamado. E aí Daniel mais uma vez traz a interpretação do sonho. Daniel vai dizer: a árvore é você. Deus colocou você, rei. Deus te deu fama, Deus te deu honra, Deus te deu força. Você cresceu, sua fama chegou lá no céu. As aves, os animais que estão debaixo da árvore, são os povos que estão debaixo do teu poder. E Deus manda lhe avisar que você precisa mudar, porque senão você será cortado. Leia comigo o capítulo 4. Eu vou ler o versículo 24.
olha a interpretação que foi dada, não é? A repreensão, aliás, que Deus usa Daniel para dar. Daniel 4:24. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu Senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens, e o dá a quem? A quem quer. Palavra dura, não. Palavra pesada. O rei iria ser tirado do trono, o rei iria ser enviado ao campo, iria literalmente passar como animal durante 7 tempos, e a maioria dos estudiosos diz que 7 tempos são 7 anos. Mas o Daniel dá um conselho para o rei, orientando algo que poderia fazer com que aquele decreto vindo de Deus fosse mudado. Daniel vai dizer, versículo 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Daniel está dando de graça, mas enfim. Aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. O que é que Daniel está aconselhando? Muda a conduta, muda o comportamento, rei. Esse caminho que você está indo, as atitudes que você está tendo, está errado. Muda isso. Se você mudar, o juízo que está anunciado sobre a tua vida pode ser alterado. Daniel tem como exemplo, né, dentre outros, Jonas e os ninivitas. Deus usa Jonas para anunciar a Nínive que em 40 dias a cidade seria destruída. Mas houve arrependimento, houve quebrantamento. O rei de Nínive convoca toda a nação e diz a todos que jejuem, e diz a todos que orem, e diz a todos que se arrependam das más obras das suas mãos. Deus suspendeu o juízo. Houve arrependimento, houve transformação, houve mudança. É o que Daniel está dizendo aqui, aconselhando aqui. Se o Daniel está aconselhando a desfazer os pecados pela justiça, é porque o rei era injusto. Ele cometia injustiça. Ele não tinha temor de Deus, ele vivia a iniquidade. A iniquidade, minha gente, não é o pecado comum. Vou lhe dar um exemplo simples. O pecado, às vezes, pode ser um tropeção. Já andou na rua e tropeçou? Não é? Mas continua andando. O pecado, às vezes, pode ser um escorregão. Alguém já escorregou e caiu? Levou uma queda? Não é? Um chão molhado, uma calçada molhada. Escorregou, pá, caiu. Mas levanta. A iniquidade é cair e dizer, ninguém me tira daqui, porque eu quero ficar caído. A iniquidade é viver na prática do pecado. É o que João vai falar muito na primeira carta, capítulo 2, capítulo 3. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive em iniquidade. É o que o rei vive. O rei não tem temor de Deus, é imoral, não tem misericórdia para com ninguém. Os ricos se beneficiam e os pobres ele não está nem aí para ninguém. Ele está aí para ele. O umbigo dele é o centro do mundo para ele. É ele, depois ele, terceiro lugar ele, quarto lugar ele, o resto é resto e acabou. Daniel então aconselha. Tem um ditado que diz assim, quem avisa, amigo é. Deus usa Daniel para interpretar o sonho que Deus deu, para anunciar o juízo que Deus deu, para aconselhar como evitar. Mas tem muita gente, amados, que só aprende sofrendo, só aprende padecendo, só aprende na angústia. Deus deu tempo para o rei, para que aquela palavra frutificasse no coração dele, surtisse efeito, mas ele não deu ouvidos. Deus deu 1 ano para ele. Depois de 1 ano, versículo 29, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, versículo 30, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Note que, vamos entender, ele está andando no terraço do palácio. Ele está olhando a cidade, ele está olhando tudo aqui. Em primeiro lugar, a cidade de fato é uma cidade bela. A cidade de fato é um oásis no meio do deserto. Não é? Para você ter uma noção mais ou menos, nos nossos dias tem uma cidade chamada Dubai. Depois você dá uma gugada lá, você tem uma noção de como Dubai foi construído, no meio do nada.
no meio do deserto. Assim era a Babilônia naquele tempo, no meio do nada, no meio do deserto. O prédio mais alto do mundo hoje, o Burj Khalifa, está em Dubai. Lá a turma tem muita grana, é muito dinheiro. A turma lá do petróleo tem carro que a pintura não é uma tinta normal, fosca, metálica, é ouro. A turma lá tem muito dinheiro. Construíram a cidade no meio do nada. Fizeram, por exemplo, irrigação e fizeram palmeiras de areia, uma coisa linda. Né? Você coloca no Google, você olha assim, um negócio lindo, tudo planejado, tudo bonito. Assim era a Babilônia. Não é? Assim era a Babilônia no sentido das edificações frondosas, no sentido de uma cidade bela, construída no meio do deserto. Conta a história ainda, não está aqui no livro de Daniel, mas conta a história que o rei Nabucodonosor mandou fazer um jardim elevado, suspenso na cidade, a pedido da esposa, com toda espécie de árvore. Se você pesquisar, você vai encontrar o jardim suspenso da Babilônia como sendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade era esplendorosa, edificações magníficas. Só que qual é o problema do rei? Diga comigo, a soberba. Diga comigo, o orgulho. Ele não reconhece Deus em lugar nenhum. O negócio é ele. O negócio é ele, é a primeira pessoa. A grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Eu e eu. Isso é perigoso. Porque a soberba e o orgulho são os pais dos demais pecados. Porque são os primeiros que surgiram no coração de Satanás, no coração do diabo. E o diabo trabalha de lá para cá, né, desde que foi lançado fora da presença de Deus, para fazer com que os corações se encham de soberba. O rei, então, não se deu por avisado. Ele não acaba de fechar a boca, vem uma voz do céu, versículo 31, que vai dizer a ele: a ti, ó rei Nabucodonosor, se diz, passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Diga para a pessoa que está do lado: Deus dá o que quer para quem quiser. Diga, Deus é Deus. Diga, Deus é Senhor. Diga, Deus é todo-poderoso. E se Ele for Senhor da tua vida, você pode estar no choro hoje, mas Ele tem alegria para você amanhã. Você pode estar em aflição hoje, mas Ele tem bênção para você amanhã. Você pode estar em luta hoje, mas Ele tem vitória para você amanhã. Se o Senhor for Senhor da tua vida, a tua vida está na mão do Todo-Poderoso. Você não está só, você não está desamparado, porque o Senhor, o Altíssimo, Ele é Deus. Só que compreenda você que não combina crente soberbo. Crente arrogante não combina. E o orgulho e a soberba é que nem mau hálito. Quem tem não percebe. Só percebe quem está perto, quem está à volta. Um negócio terrível, não é? Essa palavra então que Deus disse ao rei, ela vai se cumprir. Ele foi tirado porque ele não se arrependeu. Ele foi literalmente pastar. Ele foi comer erva. Ele foi comer capim, ele foi comer grama. Ele foi ser molhado com orvalho. Sabe aquela garoa que cai de manhãzinha? Ele foi ser molhado com esse orvalho. Ele foi literalmente pastar. Ele teve que passar por tudo isso para reconhecer que o Senhor é Deus. Compreenda você, amados, que tem coisas na nossa vida que, se tivermos sabedoria e prudência, podemos evitar. Como assim, pastor? A Escritura mostra, ainda que não esteja escrito literalmente, que o inteligente, como diz o ditado, aprende com os próprios erros. Mas Deus não quer que a gente seja só inteligente. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus espera que queiramos ser sábios. Aliás, a palavra diz, é só pedir a Deus, Tiago capítulo 1, versículo 5 e 6, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e não lança na cara. Peça com fé, não duvidando. Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento, porque o sábio aprende com os erros dos outros. Olha para a Escritura e diz: esse exemplo aqui tá jóia, vou fazer isso aqui, é homem de Deus, essa atitude está certa, essa conduta está certa, agora essa outra aqui, essa conduta está errada, esse comportamento está errado, eu não vou imitar isso, eu não vou reproduzir isso. Assim é o sábio. E além do inteligente e do sábio, nós temos o tolo que não aprende nunca. Então tem gente, infelizmente, que é necessário padecer para poder aprender. Diga para a pessoa que está do teu lado: às vezes a dor, às vezes a angústia, é um açoite pesado, viu? É um açoite pesado no lombo. É um açoite pesado, não é?
Tem coisas que podemos evitar, como, por exemplo, não precisa ser médico para saber que se tiver uma má alimentação, pode desenvolver algumas doenças, sim ou não? Então é prudente cuidar da alimentação. É prudente tratar bem o marido, a esposa, para ter um convívio harmonioso, amoroso, feliz, sim ou não? Porque senão vai estar que nem cão e gato. É prudente também aprender a administrar bem o dinheiro que ganha, porque senão pode viver endividado, com a corda no pescoço. Tem gente endividada, sim ou não? Aí a prova aí, não é? Vez por outra, rotineiramente, está o Serasa fazendo feirão aí, feirão limpa nome, e o governo manda e-mail, desenrola e não sei o quê, para limpar nome, porque tem gente que é pródiga. Tem gente que se o governo limpar o nome hoje, ajudar, diminuir juros, no outro dia suja de novo, porque não sabe administrar nada, infelizmente. Aí tem que padecer uma coisa que poderia ter sido evitada. O que Nabucodonosor está passando poderia ter sido evitado se ele tivesse dado ouvidos. Tem gente que não ouve. Esses tempos atrás encontrei um cidadão conhecido de muitos anos. Vou lhe contar rapidamente. Conheci ele lá na Paz e Vida de Barueri. Logo que fui, casei com a minha esposa, não é? Fomos para lá, eu no caso, ela já era de lá. Conheci ele no coral. Ele era membro e tal, começamos a louvar no coral. E muito bem, o tempo passou e aí minha vida seguiu o curso, a dele também, e vim reencontrá-lo há pouco tempo atrás, no ano passado. E aí ele me conta uma história trágica. Ele era guarda, né, guarda municipal, e ele querendo, né, ganhar seu dinheiro, trabalhar para poder comprar sua casa, dar uma boa vida para a esposa, para os filhos, ele acabou se envolvendo com algumas pessoas e fazia alguns serviços extras para essas pessoas por fora, além da guarda. E alguns serviços esses que não eram muito lícitos. Deus levanta uma irmã no meio da rua, que ele nunca viu uma senhora, para dizer para ele: se afaste das pessoas que você tem andado. A sua intenção é boa, é trabalhar, é ter sua casa, é ter suas coisas. Deus manda dizer, Ele vai prover na sua vida. Ele vai abençoar o que você deseja no coração. Você vai ter, mas deixa esse mau caminho. Senão as consequências serão trágicas. Senão você vai cair no vício, na bebida, na droga, você vai parar na cadeia. Na hora que ele ouviu aquilo, sabe o que ele fez? Amém, amém, obrigado. E dentro dele, sabe o que ele pensou? Isso é uma louca, isso não é de Deus coisa nenhuma. Nunca na minha vida que eu bebo, eu sou crente, sou batizado, sou cheio do Espírito Santo, sou obreiro da igreja. Nunca jamais que eu vou beber, nunca jamais que eu vou usar droga. Preso então, é eu que prendo, eu sou guarda. O tempo passou, ele foi se envolvendo, queria ganhar dinheiro. E aí na própria guarda, tinha um cidadão lá, que era guarda também. E esse cidadão, ninguém gostava de tirar serviço com o camarada, porque o camarada gostava de, encher o caneco. E aí um belo dia colocam na escala com ele, os dois na viatura. E ele falou, vou, tem problema nenhum. Foi. E aí o camarada, dali a pouco, compra cerveja, oferece para ele, ele não quer. Aí no outro dia, cai na escala de novo, o camarada compra a garrafa de uísque, oferece para ele, ele não quer. E o camarada foi oferecendo. Chega um dia que ele me dá um pouquinho aí. Aí começou na cerveja. Aparentemente, inofensivamente, diga para a pessoa que está ao lado, é bom abrir teu olho, viu? A Escritura avisa para se afastar até da aparência do mal, até da aparência. Em serviço, estão os camaradas lá tomando cerveja. Dali a pouco, o outro cidadão no outro dia compra um uísque e ele toma um pouquinho. Aí começou a gostar do negócio. No outro dia, Montila, no outro dia, vodka e toma bebida. Um belo dia, o cidadão, ao invés da bebida, leva 2 baseados. E ele começa a fumar também. E dali a pouco, sem perceber, ele se vicia. Do baseado, da maconha, foi para cocaína. Eu já estava cheirando cocaína. Passa por um processo disciplinar, é afastado do trabalho. Dali a pouco está viciado. Um belo dia, com um outro conhecido, ambos na madrugada, cheirando cocaína, a droga acaba, e aí o conhecido que estava com o carro próprio disse para ele, vai lá em Itapevi, em tal lugar, pegar mais, vai com meu carro. E o camarada foi, levando na mochila a arma, que não deveria estar, a arma da guarda, da corporação. Foi lá pegar a tal da droga.
E aí quando foi, demorou a voltar, estava drogado, era madrugada, coisa de 3 da manhã, e aí tinha uma blitz, não parou, a polícia foi atrás, lá pelas tantas, depois da perseguição, já não tinha mais só um carro de polícia, já tinha uns 3, 4, ele bate o carro, para, os policiais descem, os policiais militares, e ele, ali na hora do susto, quando sai do carro, pega a arma, empunha a arma. Os policiais chegam, larga, ele largou, viu que ia morrer, e os policiais chegam, e um dizendo para o outro, vamos ter que matá-lo, senão ele ia nos matar. E aí ele disse que lembra que ouviu no meio do nada, no meio do mato, não tinha casa, não tinha nada perto, e os policiais nervosos pela fuga que ele tinha dado, e dali a pouco ele só lembra que ouviu uma voz que dizia, não mata ele não, que eu estou vendo, não mata ele não, que eu estou vendo, eu vou denunciar. E essa voz foi o livramento de morte dele, preso em flagrante. O dono do carro, sabe o que fez? Um boletim de ocorrência. Disse que o carro havia sido furtado. Mas não disse só isso não. Foi um sequestro relâmpago. Olha que coisa. Foi um sequestro relâmpago. E isso, o camarada que emprestou o carro colocou no boletim. Me sequestrou, fez eu ir no caixa eletrônico, sacar dinheiro e dar para ele. E ele foi com o meu carro para comprar droga. Olha a situação. Resumindo, 11 anos de cana. Ele está lá no CDP de Pinheiros. Foi preso, Barueri, passou por aqui, Carapicuíba, transferido lá para o CDP de Pinheiros. Quando está lá, 2 anos de cana já, aí ele lembra o que aquela irmã, aquela senhora, disse anos antes. Tudo aquilo poderia ter sido evitado. Diga para a pessoa que está ao teu lado, quem não ouve conselho, ouve coitado, viu? Diga para a pessoa que está ao teu lado, é bom abrir teu olho, tá? É bom abrir teu olho. O rei aqui, então, vai ter que literalmente pastar para reconhecer que o Senhor é Deus. Esse irmão passou maus bocados, está respondendo aí no processo dele, não é? Está respondendo aí. Mas tudo isso poderia ter sido evitado. O versículo 34, leia comigo, estou em Daniel 4. Versículo 34 agora. O bom é que Deus é Deus de misericórdia. O texto nos diz assim, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus e tornou-me a vir o meu entendimento. Se você tiver a caneta, grife aí, tornou-me a vir o meu entendimento. Ele tinha perdido o entendimento. Ele estava que nem uma fera, ele estava que nem um jumento, ele estava que nem um boi, ele estava que nem um animal. O negócio dele era comer capim, era comer grama. O negócio dele era viver no meio do mato. Querido, querida, tem gente, infelizmente, que está sem entendimento algum. Deus é o que nos dá entendimento. Ele levantou os olhos ao céu, ao Senhor, e é do Senhor que vem o entendimento. Mas o texto diz mais, e eu bendisse, quando veio o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Quando então volta o entendimento, ele reconhece que o Altíssimo é Deus, que o Altíssimo é Senhor, que o Altíssimo é bendito, e ele louva, e ele glorifica. Oh, querido, querida, nós temos que reconhecer a cada dia que o Altíssimo reina, que ele tem um reino eterno, que ele tem um domínio, que ele tem a glória, o poder, a força, que ele é Deus. No versículo 37, então, quando começamos a leitura, ele diz assim, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são... Note que agora ele reconhece que há um Deus, há um Rei dos céus, há um Senhor que é todo poderoso. Dentro dele agora tem essa convicção, não são mais deuses, como antes acreditava Marduk, Nebo e tantas outras divindades da Babilônia. Ele agora crê que existe um Deus vivo e todo-poderoso. Oh, querido, esse Deus vivo e todo-poderoso foi o que criou o céu e a terra. Esse Deus vivo e todo-poderoso criou as árvores, as montanhas, os animais. Esse Deus vivo e poderoso tem um plano para você, tem um propósito para você, tem para você vida abundante, vida abençoada, naquilo que depende dele. Nós temos que ouvir a palavra, crer na palavra, viver a vontade dele, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Na hora da angústia, ele será o nosso socorro. Na hora da luta, ele nos dará a vitória. Na hora do aperto,
Ele será o que nos livra. Na hora da adversidade, Ele será o nosso socorro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. As obras dele são verdade, porque Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Os caminhos dele são juízo, porque Ele é justo, Ele é reto, Ele é fiel, Ele é todo-poderoso. O rei então termina esse versículo dizendo: pode humilhar os que andam na soberba. A soberba é a antessala da ruína. Como diz, Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína. Enquanto a soberba é a antessala da ruína, diga comigo, a humildade é a antessala do Rei de Deus, das portas abertas, das bênçãos sendo derramadas. Porque está escrito que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O próprio Senhor deixa claro: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Está escrito no livro de Provérbios, 15:33, que diante da honra vai a humildade. O exemplo maior é o próprio Senhor da glória, o Rei da glória, que humildemente esteve nessa terra. Não nasceu na cidade mais rica, mais poderosa, nasceu na cidade pequena, simples, humilde. Não tinha um berço de ouro, mas foi colocado no coxo, numa manjedoura, e viveu em humildade. E falou em humildade, e não se exaltou a si mesmo, mesmo sendo Deus. Em tudo ele sempre dava toda a honra e toda a glória a Deus, para nos ensinar a mim e a você. Nós temos que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Temos que colocá-lo em primeiro lugar e andar em humildade, reconhecendo, deixando, diga comigo, o Espírito Santo guiar e conduzir. O próprio Senhor Jesus afirma, em João 16:13, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e ele iria guiar o seu povo em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia na verdade, nos guia em humildade. Querido, querida, quem é guiado pelo Espírito de Deus se parece a cada dia mais com Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo se parece a cada dia mais com Jesus. Fala comigo, João 16:13, aliás. João 16, versículo 13, quero ler esse texto aqui. Está escrito assim, João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nesse mesmo capítulo, aqui próximo, Jesus vai dizer que o Espírito Santo iria o glorificar. A tarefa do Espírito Santo é moldar o caráter de Jesus em mim e você, em nós. Lemos e vimos o exemplo de um rei soberbo, que teve que pastar para aprender o que é humildade. Querido, querida, o Senhor nos ensina, nos instrui. Precisamos ser bons alunos. Precisamos aprender a cada dia a ser manso e humilde. A cada dia manter os pés no chão. A cada dia, joelhos dobrados. Através da oração, Deus age. Através da oração, Deus opera. Quando nos humilhamos diante do Senhor, a palavra diz que os que se humilham a si mesmos serão exaltados. Deus usa Tiago para dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque a seu tempo ele vos exaltará. Daniel compreendia isso desde jovem, quando foi para a Babilônia. Colocou no coração não se contaminar com o manjar do rei. Mesmo sendo honrado por Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor, o Ciro, Dario, ele não tirou os pés do chão, ou seja, não se ensoberbeceu. Teve revelações tremendas na sua geração, não se ensoberbeceu. Manteve os pés no chão. Ele compreendia o que João Batista declara mais tarde: é necessário que o Senhor cresça e eu diminua. E se você compreender isso e andar em humildade, se prepare, porque o Senhor vai te honrar. Se prepare, porque Ele vai à tua frente. Se prepare, porque portas se abrirão. Se prepare, porque Ele vai manifestar a glória dEle, porque Ele vai promover você, porque você entende que está promovendo Ele. Ele vai honrar a tua vida, porque você tem honrado ao Senhor. Você tem sido manancial de bênção, e através da tua vida o nome dele tem sido glorificado, e haverá bênção na tua casa, no teu trabalho, o resplandecer da glória do Altíssimo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando reconhecemos o Senhor é digno de louvor, de honra, de glória, de adoração. Quando nós reconhecemos a minha vida é para a glória do Todo-Poderoso. Os outros, meu marido, minha esposa, meu filho, meu colega, meu patrão, tem que ver Jesus em mim. Os outros estão vendo Jesus em você. Sua família tem visto Jesus em você. Quem está à sua volta tem visto Jesus em você? Ou você tem descuidado e pouco a pouco deixado o diabo semear em seu coração semente soberba? Tome cuidado, isso é perigoso.
Não podemos ignorar os ardis das trevas. Ele anda como um leão ao derredor, buscando quem possa tragar. Ele trabalha com cilada. Ele trabalha com astúcia. Ele trabalha com engano, com sutileza das palavras. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele guia na verdade. Não podemos pensar nem a quem, nem além, nem a quem de quem somos. Diga para quem está ao teu lado, você é filho de Deus. Diga para ele, você é escolhido, Todo-Poderoso. Diga para ela, o Espírito Santo habita em você. Diga se ele começou uma boa obra em você, e ele vai aperfeiçoar a cada dia, para que através da tua vida, o nome do Todo-Poderoso seja glorificado, para que o Espírito Santo te guie, iluminado pela palavra que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, para que o Espírito Santo te guie na verdade da palavra, na verdade que é Jesus Cristo. Eu pergunto, você crê nisso? Você quer andar iluminado na presença do Senhor? Se coloque de pé então. Adiante da honra vai a humildade. E o Senhor nos convida dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Esse descanso aqui não é do trabalho físico ou braçal. Do que é esse descanso? É dos próprios pecados, as próprias angústias e mazelas da alma e do coração. No Senhor temos descanso, no Senhor temos refrigério. Ele é o nosso bom pastor. Ele refrigera a nossa alma. É necessário querer aprender e aprender dele a cada dia. Só que não tem como Deus ensinar alguém que já sabe tudo. É necessário reconhecer: eu preciso aprender. Como diz o louvor, um pouco aqui, um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. É Ele que cuida de mim. Precisamos aprender a cada dia. Ter espírito ensinável. Moisés tinha espírito ensinável. Quando o sogro chega para ele, Êxodo 18, e diz: olha, o que você está fazendo está errado aí, você vai morrer, você vai desfalecer, é muita coisa para você. Imagine se a outro dizer: quem você pensa que é falar isso comigo? Eu sou Moisés, sou líder, eu sou o manda-chuva, eu sou o comandante. Mas ele não fala assim. Ele ouve o conselho do sogro. O sogro vai dizer: constitua maiorais de 10, de 50, de 100, de 1000, homens de verdade, que abominem a avareza e tal e tal. E Moisés ouve aquele conselho. Encontramos homens e mulheres que ouviram conselho, instrução, e temos exemplo de gente que teve que pastar. Só pergunto para quem está ao teu lado: você vai ter que pastar para aprender? Tem gente pastando para aprender, não é? Jesus nos ensina, o Espírito Santo nos ensina. Eu pergunto: você quer ser ensinado pelo Senhor?